Bem-vindo a mais uma aula com você. Eu estou muito animado deste lado. Até aqui nós já vimos três coisas importantes. No primeiro episódio nós falamos sobre a esperança, que Deus ainda tem um propósito para o seu casamento. No segundo nós falamos que a sua história pode afetar o seu casamento, né? A história pessoal influencia o relacionamento. Na aula passada nós falamos que feridas não tratadas, elas produzem comportamento. Por isso que hoje nós vamos para um ponto muito importante. Nós vamos trabalhar agora uma habilidade que pode transformar completamente o seu relacionamento, que é aprender a comunicar o seu coração. É algo que eu percebo que falta muito. Esses dias eu estava conversando com um grupo de líderes, eu acabei até ensinando na igreja isso, porque as pessoas até quando oram, elas falam de dinheiro, falam de trabalho, falam de tanta coisa, mas mesmo com Deus, por causa da nossa construção de vida, nós não aprendemos a falar do nosso coração com Deus. E se nós temos dificuldade de falar disso com Deus, imagina a dificuldade que é dentro do relacionamento. Você vai perceber que isso aqui é uma das raízes central de muito problema conjugal, certo? Apesar de tudo que nos aconteceu no passado, se nós tivéssemos oportunidade de entender isso aqui e desenvolver essa habilidade, trabalhar isso, nós estaríamos vivendo um casamento bem melhor do que nós estamos atualmente. Por isso eu quero começar com o texto da palavra de Deus com você, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Ele diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Efésios capítulo 4, versículo 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. O objetivo dessa aula é te ajudar a aprender a ouvir antes de responder, a compreender antes de julgar, a expressar seus sentimentos sem atacar, a resolver conflitos sem destruir conexão. Bem, agora eu quero trazer uma pergunta reflexiva que eu quero conhecer a sua opinião. Uma pergunta muito importante. Na sua opinião, o que mais machuca um relacionamento? Porque a resposta disso aqui é surpreendente. Você vai se surpreender com a resposta. Mas eu quero conhecer a sua resposta. Muitas vezes nós pensamos que o que mais afeta um relacionamento é falta de dinheiro, é diferença de personalidade, são problemas familiares. Mas, a maioria das vezes, o que mais destrói um relacionamento é a incapacidade dos cônjuges de comunicar o coração. Muitos casais vivem em mesma casa há anos, mas não conseguem se entender. E eu quero confessar que eu e a minha esposa aprendemos isso depois de 20 anos de casado. Apesar de viver 20 anos juntos, mas nós não conseguíamos nos entender. Não porque não nos amávamos, mas porque não aprendemos a nos comunicar. Então, muitos casais vivem há anos juntos, mas não conseguem se entender. Não porque não se amam, mas porque não aprenderam a se comunicar. Então, observa, o problema não é saber falar, o problema é como falamos. Existem pessoas que falam muito, mas comunicam pouco. E existem pessoas que falam pouco, mas também comunicam pouco. Por quê? A comunicação não é sobre transmitir informação. A comunicação é sobre transmitir entendimento, ou seja, é fazer entendido, é ser compreendido. Quando você está comunicando, você tem que entender que a sua ideia é se fazer compreendido, é fazer com que o outro do outro lado compreenda o que você quer passar. E isso é comunicar, quando o outro compreende, quando o outro entende o que você está falando, você comunicou. Eu sempre fui uma pessoa com muita capacidade de comunicar e fazer pessoas entender e compreender muitas coisas que elas jamais teriam capacidade de compreender, porque Deus me deu uma capacidade incrível há muito tempo. E eu sempre tive essa habilidade. Porém, a minha grande dificuldade, o meu maior problema sempre foi, e graças a Deus isso já diminuiu 50%, como eu
falava. Muitas vezes eu feria, eu machucava a minha esposa, os meus amigos, pela maneira como eu falava. Observa uma coisa. Uma das habilidades mais bonitas, uma das habilidades de Jesus que é incrível, era a capacidade que Jesus tinha de ouvir pessoas e de fazer entendido. Jesus, ele tinha uma habilidade incrível de perguntas. Porque a pergunta, ela ajuda você a compreender o outro. Antes de Jesus ensinar, muitas vezes ele perguntava. Antes de Jesus corrigir, muitas vezes ele escutava. Antes de Jesus responder, ele procurava compreender. Jesus, ele tratava o coração. O que acontece nos conflitos conjugais? Normalmente o casal, ele entra num ciclo de seguinte forma. Enquanto um cônjuge está falando, o outro se defende e depois ele já contra-ataca e ninguém realmente escuta o que o outro está falando. Observa, o objetivo deixa de ser entender e passa a ser vencer uma discussão. Uma verdade que todos os casais precisam entender é que em um casamento saudável não existe vencedores nem perdedores. Ou os dois vencem ou os dois perdem. Não existe um lado de vencedor, não existe um lado de perdedor. Por isso, eu quero te ajudar agora a entender como evitar os 4 erros que destroem o relacionamento. O primeiro erro que destrói muito o casamento é a interrupção, interromper. A pessoa mal termina de falar, o outro já está respondendo, trazendo resposta. Quem interrompe demonstra que está mais interessado no que pensa do que compreender o outro. E isso não traz solução, não traz paz para um casamento. Segundo erro que nós cometemos muito, que nós vemos muito dentro de casamento, é supor a intenção. Gente, um exemplo muito simples. Você fez isso porque você não se importa comigo. Muitas vezes nós julgamos a intenção sem conhecer o coração. Você tira suas conclusões com base na sua suposição. Terceiro erro que destrói muito o casamento, generalização. E eu gostaria também de conhecer a sua opinião aqui. Na minha casa, uma das coisas que sempre afetou o meu casamento é exatamente sempre e nunca. Amor, eu usava nunca ou você usava sempre, né? Isso, você usava nunca. Nunca. Então, no meu casamento, sempre eu usava a palavra nunca. Ah, porque nunca eu faço. Ah, porque nunca isso. A minha esposa, ela usava a palavra sempre. Porque sempre você. E essas duas palavras prejudicou bastante a nossa relação. Até alguns anos atrás prejudicou muito. E nós decidimos que nós não usaríamos mais essa palavra dentro do nosso casamento. Então, preste atenção. Terceira coisa, generalização. Palavras como sempre, nunca, tudo, nada. Normalmente, essa palavra sempre, essa palavra nunca, essa palavra tudo, essa palavra nada, somente aumenta o conflito. Quarto erro que muitos casais cometem e que destrói relacionamento é acumular emoções. Pessoas que não conversam acumulam ressentimento. E quem acumula ressentimento perde a capacidade de demonstrar amor e aumenta a capacidade de crítica, de mágoa e de afastar da pessoa. Então, o ressentimento impede a capacidade de você amar o seu cônjuge e aumenta a capacidade de você observar os defeitos e tudo aquilo que vai fazer você cada vez mais ver o seu cônjuge como uma pessoa pior. Então, cuidado com acumular emoções dentro de casamento. Normalmente, quem guarda ressentimento, quando fala, ela não fala de problema atual, mas quando ela fala, ela se explode por causa de anos de problema acumulado. Uma chave para melhorar a vossa comunicação, para vocês aprenderem a comunicar com o coração. Em vez de dizer, você nunca me escuta, você sempre faz isso, você vai dizer para o seu cônjuge, eu sinto que eu não consigo compartilhar o que eu estou vivendo ou o que eu estou sentindo. Perceba a diferença. Uma frase gera defesa, enquanto que a outra frase gera compreensão. Uma outra coisa,
Um outro exercício prático que você precisa desenvolver. Enquanto seu cônjuge fala, ouça, não interrompa, não corrige, não aconselha, não defenda, apenas escute. Aprenda a escutar. Apenas escute. Depois de você escutar, diga o seguinte: o que eu entendi foi, é muito importante. Tenta pegar o que a pessoa falou, o que o seu cônjuge comunicou e diz assim: o que eu entendi foi isso. Você disse isso, foi isso mesmo? Ok. Isso é muito bom, porque isso gera algo poderoso, compreensão. Isso é incrível. A Bíblia não diz esteja pronto para responder. A Bíblia diz seja pronto para ouvir. Sabe por quê? O relacionamento saudável é construído mais pela escuta do que pelas respostas. Aprenda a estar presente para escutar o seu marido. Um outro ponto importante para ajudar você a melhorar a comunicação dentro da sua relação é entender que comunicar é mais do que palavras, porque o nosso tom também comunica. A sua postura comunica, o seu olhar comunica, o seu silêncio comunica. Então, muitas vezes, o problema não é o que foi dito, não é o que está sendo dito, é como está sendo dito. Bem, desafio de semana. Eu quero que nessa semana, para você desenvolver a sua capacidade de comunicar com o coração, você vai fazer essas duas perguntas, apenas essas duas perguntas para o seu cônjuge, sem procurar, não fica com o celular a falar com ela, não fica com o livro na mão, olha para ela e pergunta para ela, como você está? Na semana passada, ou seja, na primeira aula, eu te dei uma pergunta. Pergunta para o seu cônjuge como foi o seu dia. Agora, para desenvolver a sua capacidade de escuta e de comunicação, você vai fazer essa pergunta para o seu cônjuge, apenas duas. Como você está? Escute. E depois pergunta para ela, como eu posso te ajudar essa semana? Sem discutir, sem resolver conflitos, apenas criando conexão. Isso vai criar uma conexão tremenda dentro do seu casamento. Uma verdade muito importante. Muitos casais pensam que para restaurar, para construir um relacionamento, é preciso grande mudança. Mas a restauração, normalmente, ela começa com pequenas conversas, pequenos momentos, pequenos gestos, pequenas demonstrações de interesse. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: Deus não criou o casamento para apenas convivência, mas Ele criou para ser um lugar de comunhão. E comunhão exige comunicação. E quando nós aprendemos a ouvir melhor o nosso cônjuge, nós vamos compreender melhor o nosso cônjuge. E quando nós compreendemos melhor o nosso cônjuge, nós vamos amar melhor o nosso cônjuge. E quando nós amamos melhor o nosso cônjuge, nosso relacionamento floresce. Observa que muitos conflitos não acontecem por falta de amor, mas acontecem porque o amor não está sendo construída de maneira certa. Certo? Bem, eu gostaria de deixar também para você um desafio de oração. Ore a Deus para que Ele te ajude a ouvir o seu cônjuge, para que Ele te ajude a saber falar com o seu cônjuge, para que Ele te ajude a saber demonstrar interesse pelo seu cônjuge, certo? Ore pedindo a Deus essas coisas. Comente como foi para você essa nossa quarta aula, onde nós procuramos trazer para você orientação prática para você desenvolver a habilidade de comunicar o seu coração dentro do casamento, que é algo que muitos não sabem e você está tendo oportunidade de aprender. Deus abençoe, comente como foi essa aula, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal se você não é inscrito e eu te espero na nossa próxima aula.